Amém. Graça e paz, igreja. Isso. Obrigado, Cecília. Queria dizer que eu sou fã dessas adolescentes aqui, viu? Essas adolescentes são top demais. Cada uma delas aqui são muito preciosas. Eu fiquei muito feliz de ver vocês hoje aqui chapando na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Minha filha está chegando. Ensinem ela a ser assim chapadinha que nem vocês, tá? Irmã, amém. Também amo vocês. Tá todo mundo aí preparado aí, bem, tranquilo? Eu estava orando ali e pedindo ao Senhor que Ele pudesse me agraciar como Ele agracia os sábios construtores. Eu falava isso para o Senhor, talvez impelido por esse sentimento de reforma, né, de construção. E eu falava a Deus, Deus, por favor, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. E se o Senhor puder, me permita contribuir com essa construção que o Senhor está desenvolvendo em nós. Aí eu olhei para o lado assim, achei essa canetinha aqui, que é uma canetinha de medir, né? Quais são os pontos que tem choque, né, que tem energia, os pontos que não tem energia. O Jorge sabe muito bem para que serve essa caneta de teste. E aí eu, olhando para essa canetinha, eu falei, Jesus, que eu possa acertar, colocar os pontos no lugar certo e que o Teu nome seja glorificado. Que eu possa, por meio da minha simplicidade e sério mesmo, irmãos, eu não me considero um grande pregador, eu me considero alguém que compartilha aquilo que Deus tem falado assim na minha simplicidade. Então eu oro para que eu possa colocar as palavras certas na forma correta, para que esse processo de construção, de edificação que nós temos vivido por meio de tantas pessoas agraciadas por Deus que têm ministrado, possa ser contínuo em nós. Quem está comigo, diga amém. E essa palavra que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, ela é resultado de um tempo de devoção. Cadê a Cecília, gente? Me ajuda, Cecília. Amém, então tá bom. Foi um momento onde eu estava orando, buscando ao Senhor. A gente estava lá na Jocum, a gente foi receber a Dudinha, e aí a gente foi ler juntos, né, Cécia? A carta a Filemon lá na Jocum. Estava junto com essa adolescente, minha parceirinha. E aí a gente estava lendo a carta de Filemon no nosso momento de devoção. Foi quando o Senhor me deu um start ao meu coração. E como diz aí como é o nome daquele pastor do Mevão lá mesmo? Luiz Hermínio, né? Saltou aos olhos. Filemon, só tem um, né? Filemon, verso de número 6. Não existe, só tem um, né? Filemon só tem um capítulo. Então, Filemon, verso 6. E eu gostaria de trazer uma mensagem, eu acredito que rápida, não vou demorar muito, espero. Filemon, verso de número 6. Vão achando aí. E foi muito gostoso aquele dia que estava eu e a Cecília, nós lendo as Escrituras, e Deus falou ao meu coração nesse verso, de uma forma muito especial, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, esse sentimento que Deus deu quando eu li a carta de Filemon, em especial o verso de número 6. Se você pegar
Apocalipse vem voltando, aí você vai achar aqui, tá? Um pouquinho antes de Hebreus, se você vir voltando ao livro de Apocalipse, tá bom? É uma carta que poucas pessoas leem mesmo, mas eu acredito que aqui tem verdades espirituais que, meu Deus, como fala os corações daqueles que encontram tesouros nesta carta. E eu encontrei um tesouro e eu gostaria de compartilhar. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, vamos começar do verso 4, mas a minha ênfase é no verso 6. Vamos ler o verso 4 até o verso de número 7, que diz assim: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O apóstolo Paulo, ele escreve a esse irmão chamado Filemon. O apóstolo Paulo estava preso em uma das suas prisões e ele, pregando o evangelho, mesmo diante de uma situação de dor, né, de perseguição, ele prega o evangelho e um homem que antes era um escravo, um servo, um trabalhador de Filemon, ele aceita a Jesus como Salvador. Quem está comigo, diga amém. Não se distraiam. E Paulo, então, pregando o evangelho, ele prega para Onésimo. E Onésimo aceita Jesus. Eu fico imaginando essa cena porque Paulo, afastado da cidade onde Filemon morava, afastado da cidade onde Onésimo trabalhava, ele prega o evangelho e então um homem aceita Jesus e ele descobre que esse homem chamado Onésimo era um escravo fugido do seu senhor. Está tudo bem? Não está funcionando? Qualquer coisa deixa só essa daqui mesmo. Só extensão. Vamos orar pelo som? Repita comigo: Senhor Jesus, abençoe esse som. Que fique bom logo. Amém. Funcionou? Ah, tá. Repita comigo: Senhor Jesus, faz o pastor comprar outra extensão para animar. Vai dar? Que isso, Nina? Obrigado por você atrapalhar minha mensagem. Também te amo. Agora sim? Deu certo? Deixa só uma, não tem problema não. Aqui está em família, aqui qualquer coisa eu... Irmãos, não se preocupem, tá? Porque a gente está mudando de prédio, agora não vai ter mais esse problema. Não que o prédio é ruim, o prédio é ótimo, né, Noêmia? Foi a Noêmia que cedeu para a gente. É que a gente precisa fazer algumas reformas aqui já. E agora, nas próximas reformas, a gente vai deixar esse negócio funcionando. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deu certo? Vontade de contar aqueles corinhos lá na Assembleia de Deus. Quando acontecia, a gente cantava corinho. Espírito de Deus se move em mim. Eu canto como rei. Deu certo? Amém, então. Agora vamos lá, prestar atenção, por favor. Senão eu vou dar um ataque em vocês.
Glória a Deus. Obrigado, Tiago, viu? Quantos podem dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, pela vida desses homens? Obrigado, meu amigo. É só brincadeira, viu? Eu amo vocês. Muito obrigado. Então, Paulo, pregando o evangelho na sua prisão, ele vai, prega o evangelho, aí ele descobre. Um cara chega até ele e fala: eu quero aceitar Jesus também. Abraço, qual é o seu nome? É Onésimo. Tal, e abraça ele. Aí o Onésimo fala: eu quero ficar com você, eu quero te servir na prisão. É mesmo, Onésimo? É. Conte a sua história. Pois é, eu estou fugido do meu Senhor, briguei com ele, me chateei. E aí eu levei minhas coisas tudo, peguei minha família e fugi dele. É mesmo? E qual cidade você era? Ah, cidade fulana de tal. Quem era o seu senhor? Filemon. Filemon? Sério isso? Sério? Meu mecânico fala assim, né? Sério isso? Sério. Da cidade tal? É da cidade tal. Eu conheço Filemon. Aí Onésimo olha para Paulo, Paulo olha para Onésimo. Rapaz, deu ruim então, né? Conheço. Não, mas fica comigo, deixa eu cuidar de você. Depois a gente conversa sobre essa história. E então Paulo discipula Onésimo, cuida de Onésimo. Onésimo serve Paulo na prisão com a sua vida. Eu entendo que Onésimo, ele tinha uma graça de servir. Porque falar de escravo, hoje, para o período bíblico, é diferente. Ainda que, sim, havia crueldade naquele tempo com os escravos, mas ali era um trabalhador. Os escravos ali eram como se fossem funcionários, e tinham um salário também, tinham bens que possuíam. Era uma cultura muito distante da nossa. Então, assim, eu queria que você entendesse esse imaginário bíblico, onde um funcionário de Filemon, chamado Onésimo, sai da sua empresa, foge desse lugar, e aí, na pregação do apóstolo Paulo, aceita Jesus. Obrigado. Quem está comigo? Esse é o contexto dessa história. E depois de, então, Paulo ter pregado a Filemon, ter ensinado Filemon o que é honra, respeito, amor, reciprocidade, transparência, lealdade, fidelidade. Caminhar uma milha a mais, disposição dobrada em ser um com o outro, em ter comunhão. Depois daquele processo, então, de pregação do Evangelho, e de de Onésimo ter entendido a mensagem da cruz, e do Evangelho de Cristo Jesus, Paulo fala assim: chegou a sua hora. Eu vou enviar, você vai voltar para o seu Senhor. Vou fazer uma carta aqui para ele, porque Filemon é meu irmão. Filemon é meu amigo. Então, a carta que Paulo escreve a este homem chamado Filemon, que muito provável Filemon era um proprietário de bens, muito rico, mas ele era um homem rico, de posses, mas também ele tinha uma igreja que congregava em sua casa. Filemon, pelos escritos que nós lemos, provavelmente era um pastor, um líder de igreja nas casas. E então ele vai e tinha pessoas que congregavam com ele, e tinha trabalhadores para si. E então Paulo escreve uma carta para Filemon. E o que podemos observar, né, nessa carta de Filemon? A carta de Filemon é uma carta de reconciliação. A carta a Filemon fala sobre perdão entre irmãos. A carta de Filemon fala sobre honra entre os da família da fé.
A carta a Filemon fala sobre um respeito mútuo. A carta de Filemon fala sobre amor. A carta de Filemon fala sobre a verdadeira comunhão que transcende as barreiras culturais. E olha o que nós lemos em Filemon, verso 1. Filemon, que é o capítulo 1, só tem um capítulo, mas no verso 6. Diz assim: oro para que a comunhão... Estejam comigo, o apóstolo Paulo falando, oro para que a comunhão, mas não era qualquer tipo de comunhão. O verso está escrito, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. Oro para que a comunhão que procede da vossa fé, a comunhão que o apóstolo Paulo estava falando, não era uma comunhão dita em livros, não era por persuasão do próprio apóstolo. Ele estava falando que ele orava pela comunhão que procedia de uma fé genuína em Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento. Mas não era qualquer tipo de conhecimento, era o conhecimento de todo o bem que é compartilhado em Cristo Jesus. Na minha versão, a NVI, esse é o verso. Mas se o apóstolo Paulo estava falando sobre uma comunhão verdadeira, sobre uma comunhão que transcendia a cultura, os paradigmas sociais, eu pude observar aqui e extrair aqui 3 verdades bíblicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira verdade bíblica é que comunhão, ela é espiritual. A comunhão, ela é espiritual. Porque quando Paulo fala falando em sua carta, eu oro para que a comunhão que procede da sua fé. O que é fé? Então, fé é o movimento do Espírito. Fé é espiritual. Então, a comunhão que Paulo está avocando, chamando, trazendo a luz para Filemon, fala de um tipo de fé, de um tipo de movimentação, que é uma comunhão que procede de fé. E o que é fé? Hebreus, capítulo 11, fala sobre fé. Não sabemos quem escreveu Hebreus, muito provável seja Paulo. Mas em Hebreus, capítulo de número 11, fala do que é fé. E lá, esse escritor aos Hebreus, ele fala que fé é o quê? É a confiança naquilo que se espera. Fé é confiança naquilo que se espera. Fé também é, no mesmo título, no mesmo capítulo 11, no verso 1, fala que a fé é a confiança nas coisas que se esperam, Ednei, mas também que é a certeza das coisas que não se veem. Se fé, então, é confiança ou convicção, conforme a tua tradução, nas coisas que se esperam, e também é certeza das coisas de que não se veem, logo, então, comunhão é espiritual, e ela procede de um relacionamento que envolve confiança e certeza. É bem verdade que esse texto aqui que nós lemos em Hebreus capítulo 11, ele está relacionado a Deus. Mas fé é um tipo de relacionamento. A fé fala-se desse relacionamento com Deus,
mas também para que eu possa me relacionar com meu irmão, eu preciso também ser nutrido por essa substância espiritual, que é fé. Para me relacionar com você, eu preciso ter fé em Deus, de que o que eu estou fazendo é proveniente de uma graça espiritual. Fé é espiritual. A comunhão, ela é espiritual, corrigindo, que procede de uma fé genuína em Cristo, em Deus. Fé é espiritual. Eu posso também confirmar isso com base em Gálatas capítulo 5. Aqui sim, o apóstolo Paulo falando sobre o fruto do Espírito, ele usa 9 características de um fruto, e entre elas está a fidelidade, que tem a ver com fé. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, eu entendo que comunhão, ela é espiritual. Ela procede de um ser que entendeu e conhece aquilo que é totalmente outro, né? O divino, Deus. Só podemos ter uma comunhão verdadeira, genuína, como diz as Escrituras, se tivermos Deus nos nossos relacionamentos. Cléo pontuou aqui na pregação passada dele, dizendo que o que nós somos, quando nós nos reunimos, sempre precisa ter nesta mesa Cristo presente. Toda reunião que Cristo não esteja no centro, não podemos chamar de comunhão verdadeira. Toda reunião em que Cristo não seja o centro, não podemos chamar de comunhão verdadeira. Porque comunhão é espiritual e precisa ter o Espírito de Cristo nela. Todas as vezes que nós nos reunimos, Cristo precisa ser o propósito, precisa ser a essência, precisa ser a nossa centralidade, o nosso objetivo fim. Se comunhão é espiritual, eu também posso dizer que comunhão é um mandamento. Olha o que diz em João, capítulo 13, verso de número 34, afirmando que comunhão é mandamento de Jesus. João 13, 34, um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os ameis, ou como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. 35, deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se comunhão, ela é um mandamento, aonde que eu encontro isso nas palavras de Jesus? No amor. Porque o amor, ela é para revelação daquilo que Deus quer fazer na comunhão. Sim, é isso mesmo. Mas o que é amor, senão um anseio desesperado em ser um com você? Olha o que diz Tomás de Aquino, um filósofo, teólogo. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. Amor está relacionado à nossa natureza ontológica, quem nós somos como essência. E dentro disso, dentro desse amor, por meio desse amor, há um anseio, um desejo desesperado
em ter comunhão com o outro. Então, comunhão passa por esse lugar de amor, onde nós somos levados a nos relacionar um ao outro, com o outro, porque somos dependentes um do outro, porque foi assim que Jesus falou, como nós deveríamos viver. Sejam um, como eu sou um com o Pai. Vivam em unidade, vivam em comunhão, sejam intensos em amar uns aos outros. Olha o que diz o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ceia do Senhor fala de um lugar de unidade, fala de um lugar de relacionamento com o cabeça e o corpo. Paulo, ao falar da igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele trata um problema da igreja. A igreja estava dividida, a igreja estava rachada, porque eles não sabiam viver comunhão. E o texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, fala sobre isso. Abraão, fala sobre esse lugar que nós nunca podemos sair, que é esse lugar de comunhão, que é esse lugar de relacionamento. Porque todas as vezes que nós participamos da ceia, nós proclamamos a comunhão, que adquirimos, que recebemos por meio da manifestação do Espírito. E olha o que diz, meus irmãos, continuando o versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios. No verso 33 diz: portanto, meus irmãos, quando se ajuntarem para comer, esperai uns pelos... Esperar uns pelos outros tem a ver com comunhão, sim ou não? Então, comunhão é mandamento. Último ponto, se comunhão ela é espiritual, se comunhão é mandamento, comunhão também é propósito. Por que comunhão é propósito? Salmo de número 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, até as orlas das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião. Aí vem a parte. Tudo isso para dizer assim, porque ali, nesse lugar de unidade, nesse lugar de comunhão, nesse lugar de espiritualidade, nesse lugar de cumprimento de mandamento, nesse lugar, ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. Ou em outras versões, nesse lugar de unidade, o Senhor ordena a bênção da vida eterna. Eu vim aqui hoje dizer para vocês que essa igreja, a nossa comunidade, ela nunca pode deixar de viver comunhão, porque no dia que a gente fazer isso, a gente perde a nossa essência. Concluindo, a irmã Patrícia de Moçambique, usada pelo Espírito Santo, veio aqui, Laércio, pastor Laércio, e ela, do Neida, pediu uma oportunidade. E nessa oportunidade ela orou por aquilo que Deus estava fazendo nessa comunidade. Ela falou que ela falou que via as tendas sendo estendidas. Disse que Deus queria acrescentar mais pessoas nessa casa. E que Ele mesmo ia fazer isso. Depois ela orou pela liderança. E depois ela orou pela igreja. E ela, usada em espírito de profecia, declarou sobre nós uma oração feita a Deus. E ela disse:
Sejam ousados. Sejam ousados. Vivam a igreja de Atos. Não se esforce para ganhar pessoas. Aí essa parte me pegou. Se esforcem para estar juntos. A Bíblia diz que é o Senhor que acrescenta. Últimas duas frases que ela disse nessa oração. Vivam como um corpo. E aí 3 vezes ela brada bem forte. Sejam unidos. Sejam unidos. Sejam unidos. Fique de pé em nome de Jesus. Quem quiser chamar lá as crianças, nós já terminamos aqui, para a gente poder ceiar e trazer as coisas da ceia. Já vou orar. Não se distraem, por favor. Quero que você preste bastante atenção aqui, eu estou concluindo. Olhem para mim, por gentileza. Uma das coisas mais lindas que os irmãos de outras igrejas e de outros lugares têm falado de nós é como vocês são unidos, como vocês fecham juntos. A carta de o apóstolo Paulo para Filemão falava para um irmão que tinha se rompido a sua aliança um com o outro. E aí ele falou: ei, volta lá e faz as pazes com Filemão, Onésimo, porque Deus nos chamou para viver uma vida de comunhão. Deus nos chamou para vivermos unidos. Deus nos chamou para vivermos juntos. Sejam unidos. Sejam unidos. Sejam unidos. Esse pastor, ele está vivendo a melhor fase da vida dele. Porque eu descobri que igreja não é um lugar de reunião. Igreja é uma família de amigos. Igreja é um lugar que nós nos reunirmos para sermos juntos um só homem, um só coração. Eu estou com saudade, melhor, eu estou com desejo de comunhão esses últimos tempos. Eu tenho visto no nosso grupozinho de WhatsApp vários movimentos aí, eu falo, uau, que igreja top é essa, Jesus? O povo está junto. Mas que em nossas reuniões, Cristo possa ser impartido. Irmãos, essa mensagem é para que haja um despertamento em nossos corações, para que haja um interesse pela comunhão. Esteja comigo, por favor, esteja em espírito de oração, me ajude. Eu descobri um negócio de Deus. Eu acredito que Deus se ama muito. Deus, Ele tem um amor muito forte pelo seu filho. E o seu filho tem um amor muito forte pelo seu pai. Assim como o Espírito tem um amor muito forte pelo pai, muito forte pelo filho,
O Pai e o Filho amam muito o Espírito. Eu acredito que naquela dança de Pericorese ali, onde o Pai está com o Filho e o Filho está com o Espírito e o Espírito com o Pai, eles se amavam tanto. Eu imagino Deus se amando assim, sabe? Uau, nós somos muito bons. E Deus fala assim: eu não consigo mais. Nós nos amamos tanto que uma fagulha de amor, assim, sabe, sai de Deus, porque era muito forte o entrosamento. E então, como se fosse uma energia cósmica, sabe assim, aí de repente a energia sai de Deus. O amor é tão forte, era tão intenso, mais denso que o buraco negro. Então assim, parece que dá uma explosão de Deus assim, uau! E nessa explosão a gente nasce. Essa aqui é a teologia do Arduano, tá? A igreja nasce. Eu acho que Deus olhou para si mesmo e falou assim: uau, nós estamos aqui tão intenso, é tão cósmico, que de repente sai de Deus uma força assim, sabe, uma luz forte, e a igreja nasce. Sabe por que eu falo isso? Porque eu amo tanto a minha esposa. Nós estamos vendo um tempo tão gostoso, tão bom. Tá tudo bom lá em casa. Tá tudo tão perfeito lá em casa. Tá mesmo, viu, igreja? Tá tudo tão gostoso assim, sabe? Tão forte a nossa comunhão, nosso entrosamento. Eu acordo de manhã cedo com beijos e abraços. Eu ainda sou apaixonado por ela. Eu olho para ela e vejo a mulher mais linda desse mundo. A gente está tão bem, está tão perfeito, Ednei, que a gente fala assim: uau, a gente não pode segurar esse amor só para nós. Aí começa a sentir algo assim, sabe? Tá precisando de alguma coisa aqui, mas está tão bom. Aí foi quando a gente falou assim: já sei, nós nos amamos tanto que a gente precisa extravasar esse amor ainda mais. E então o Senhor está preparando para a gente uma criança para a gente cuidar dela. Nós decidimos adotar nesse espírito, porque tem muita comunhão, é muita unidade. A gente fala assim: uau, nós precisamos trazer problema para nós. Nós precisamos um pouco mais de desafios. Eu acho que foi isso que Deus fez, irmãos. Irmãos, a minha oração é para que Deus nos fira aqui hoje com desejo de comunhão uns pelos outros.